Você já ouviu falar sobre backtrackings? É uma ferramenta que ajuda a gente a melhorar a nossa comunicação. Quando você usa essa ferramenta, você evita uma série de desentendimentos, de falhas, melhora o teu processo de vendas, melhora o teu atendimento, melhora o teu relacionamento com as pessoas. E ela é sensacional e simples ao mesmo tempo, porque ela se baseia simplesmente em você repetir o que a outra pessoa disse. Por exemplo, você chega na padaria, aí você chega para o atendente e fala assim, olha, eu quero 5 pães e 200 gramas de mortadela. E aí o atendente, ele repete o que você falou para ele. Ah, ok, deixa eu ver se eu entendi. O senhor quer 5 pães e 200 gramas de mortadela? É isso? É isso. Isso é backtracking. Quando você faz isso, você evita uma série de falhas. Por exemplo, ele poderia te dar os 5 pães e 200 gramas de presunto. Quantas vezes você foi lá no restaurante, você chega pro garçom e pediu uma água com gás e ele te trouxe uma água sem gás? Quantas vezes o teu chefe pediu para você fazer alguma coisa e você fez outra porque você entendeu errado? Então, nessas situações, o backtracking ele poderia evitar esse tipo de falha, ok? Então, o que acontece? Num processo de comunicação, nós temos vários elementos de comunicação e dentre eles, aquele que fala, aquele que comunica e aquele que escuta. Quando você aplica o backtracking na posição de ouvinte, é importante você repetir para você se certificar de que você entendeu o que a outra pessoa disse. Entendeu? E, além disso, quando você repete o que a outra pessoa falou, nesse que você repete, o teu subconsciente ele processa essa informação melhor, então você memoriza mais rápido aquela informação. Então isso ajuda muito, por exemplo, quando você vai conhecer uma pessoa nova, né? Ser apresentado para uma pessoa nova. E para você não esquecer o nome dela, é importante você repetir o nome dela. Pelo menos nos próximos 5 minutos de conversa, você repetir umas 3 vezes o nome dessa pessoa, para você não esquecer mais o nome dela, sempre lembrar. Entendeu? E também, por exemplo, aí já na posição da pessoa que falou a frase. Quando ela escuta da outra pessoa a frase que ela disse, pode ocorrer o seguinte, caramba, não foi isso que eu quis dizer. Por quê? Porque ela escutou, ela ficou na posição de ouvinte, ela escutou a frase que ela mesma disse. Porque acontece o seguinte, quando a gente pensa no que a gente vai falar, às vezes a gente escolhe palavras que não são adequadas para expressar o que a gente vai falar. Só que você só percebe isso quando você escuta de volta aquela frase. E aí quando você escuta de volta, você escolhe, você reformula aquela frase, entendeu? Então assim, o backtracking ele ajuda tanto quem fala quanto quem escuta. E aí melhora a comunicação como um todo. Entendeu? Então assim, essa ferramenta parece ser tão simples, mas ela é importante. Ela é ensinada, por exemplo, nos cursos de coaching, nos cursos de oratória, nos cursos de programação neurolinguística, nos cursos de vendas. Existem uma série de teorias que falam sobre essa ferramenta, que é simples, mas ela é muito funcional. Ela melhora muito a nossa comunicação. Ela melhora também no sentido de escutar, tá? Porque a gente não tem o hábito de escutar as pessoas. É mais importante a gente falar do que escutar, não é porque a gente não tem paciência, de uma forma geral, a gente nega isso, mas a gente... Pô, você conhece alguém que fica interrompendo as pessoas? Por quê? Porque essa pessoa não tem o hábito de escutar. E eu costumo dizer o seguinte, na comunicação, o melhor comunicador é aquele que sabe escutar, não aquele que fala melhor. Tem uma outra coisa também que é importante a gente ressaltar aqui. Tem uma frase no Facebook que diz o seguinte, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que as pessoas entendem. Não, está totalmente errado isso daí. Você também é responsável pelo que as pessoas entendem. Você também é responsável de se comunicar bem. Então, assim, o ouvinte também tem a responsabilidade de escutar e entender o que a outra pessoa está falando. E também tem a responsabilidade, a pessoa que fala também tem a responsabilidade de se expressar bem. E aí a ferramenta backtracking ajuda muito nesse processo. Tá bom? Então, gente, essa aqui é a dica de comunicação. Eu posso falar aqui sobre processo de coaching, programação neurolinguística, comunicação, desenvolvimento pessoal, liderança. E vira e mexe eu vou falar sobre esses assuntos. Então se você gostou desse vídeo, então curta, comenta, compartilha. Se você já passou por uma situação parecida como essa constrangedora de falha de comunicação,
compartilha com a gente também, tá bom? Então, por hoje é só, gente. Valeu!